Será que Jesus é filho de Deus, assim como você é filho do seu pai? Seria ele menos importante que o nosso Senhor? Sabe quem pode nos responder isso? A Bíblia Sagrada. Seja muito bem-vindo ao canal One Way Jesus, lugar onde você aprende sobre Deus de forma rápida, clara e profunda. Se ainda não se inscreveu por aqui, clica no botãozinho vermelho e no sininho para que você não perca nenhum dos nossos vídeos e assim possa crescer em conhecimento e amor à palavra de Deus. Então bora lá! O profeta Daniel foi o primeiro a denominar Jesus como Filho do Homem. Ele disse: "Em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença." Daniel 7:13. Ele viu Cristo indo em direção a Deus, como que numa missão muito importante. Jesus, por sua vez, aceitou esse título e o repetiu só no livro de Mateus 29 vezes. Dentre elas, disse: "Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu." Mateus 26:64. Interessante que na região de Jerusalém era gravíssimo alguém se autodenominar filho de Deus. Hoje, em pleno século XXI, em uma grande maioria do planeta, teoricamente não haveria problema algum uma pessoa falar que é filho de Deus. Porém, naquela época, isso era considerado um grande erro. Bem, para entendermos isso, precisamos rapidamente contextualizar o que era vivido naquele momento. Era o primeiro século da nossa era, onde o principal modo de apresentação das pessoas era pela genealogia. Não se tinha, como hoje, uma espécie de identidade ou CPF, em que fosse possível identificar-se. Por essa razão, o nome dos pais era tão importante, pois era por esse nome que a pessoa poderia realmente comprovar quem era. E não era só isso. Ao falar o nome de seu pai, ficava evidente também em que trabalhava, pois entendia-se que o filho era da mesma essência que o pai. Sim, pois os filhos, em sua maioria absoluta, seguiam a profissão do pai. Se o pai fosse pescador, o filho também seria. Se fosse agricultor, o filho também seria. Veja o exemplo de Jesus. Em sua juventude era carpinteiro, tal qual seu pai José. Então, para que as pessoas pudessem comprovar sua identidade, era necessário dizer quem era seu pai e o que ele fazia. Logo, estaria deixando bem claro quem era e o que fazia também. Afinal, o pai e o filho eram da mesma natureza. Jesus era filho de quem, então? Por que assumiu essa posição? A Bíblia afirma que Jesus era mal compreendido pelos líderes religiosos. Achavam, erroneamente, que quebrava a lei do dia do Senhor e principalmente desejaram seu apedrejamento, sua morte, quando disse que Deus era seu próprio Pai. E isso aconteceu porque, ao se dizer filho de Deus, estava se apresentando também como um ser divino, ou seja, Deus. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. João 5:18. Cristo estava passando o recado mais importante do universo ao se declarar Filho de Deus. Estava dizendo-se igual a Deus, tão divino quanto o Pai. Estava se intitulando da mesma essência de seu Pai. Estava afirmando que também era Deus. Jesus Cristo, o Messias, não foi gerado como eu e você. Ele é Deus, faz parte da divindade. Assim ele se identificou. Alguém pode não crer nele, mas nunca duvidar do que ele quis dizer. Ele declarou categoricamente ser tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Não há nenhum mais importante ou mais poderoso do que o outro. Ele faz parte simplesmente da Trindade divina. Confie nesse Jesus, o Deus que se fez homem para estar com sua criação e salvar.
salvar-nos principalmente de nós mesmos. Entregue-se a Ele hoje, que Ele possa ser o Rei da sua vida. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Abençoe a vida de alguém que está precisando da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.